E agora, fechando a terceira sessão, nós vamos falar sobre relacionamentos. Então, essa sessão que fala sobre a gestão de pessoas, nós falamos sobre liderar talentos, nós falamos também sobre servir primeiro. Este conteúdo, ele vai fechar, a gente vai falar agora sobre relacionamentos justamente para que você entenda sobre como o líder ele deve se posicionar dentro dos ambientes que ele está inserido, né? E qual que é a importância dele nesses ambientes se relacionar, como ele deve se relacionar. E é justamente sobre isso que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, colocando aqui em pauta este capítulo, eu quero começar falando com você sobre a importância. Primeiro, você parou para pensar que Jesus Cristo, ele escolheu 12 pessoas. A gente já sabe disso, 12 discípulos. Porém, cada um, lembra da aula Lidere Talentos que a gente trabalhou? Cada um tinha um perfil diferente. O que isso traz para a gente de reflexão e de ponto de atenção? Muitas vezes, quando a gente está montando uma equipe, a gente quer trabalhar com perfis similares a nós, inclusive. E o que isso traz, trazendo ali o exemplo de Jesus, né? Na escolha dos seus perfis. O objetivo dele era atingir muitas e muitas pessoas. E o que acontece? Quando a gente coloca perfis parecidos, essa margem onde você vai trabalhar e atingir mais pessoas, ela diminui. A chance de você escolher pessoas iguais a você atingir também pessoas iguais a você. Então, conquistar pessoas também muito parecidas com você. O que acontece muito quando você vai montar um time de atendimento, por exemplo, um time comercial. Então, você tem que falar com todo tipo de pessoas de todas as regiões, sotaques, e você precisa ter um time pulverizado. E é sobre isso que a gente também vai trabalhar olhando para Jesus. Ele trabalhou diferentes perfis, cada um com a sua particularidade, onde ele atuou. Justamente porque quando a gente tem um ambiente com diferentes pessoas, diferentes perfis de pessoas, você também, olhando por uma outra ótica, você também amplia a sua chance, a sua criatividade, a sua chance de você trabalhar situações onde você possa encontrar diferentes caminhos e caminhos mais criativos. Numa situação de dificuldade, uma pessoa que tem um olhar diferente pode trazer uma outra visão que vai agregar ao time, e assim você pulverizando esse time com pessoas diferentes, você consegue trazer novidades e consegue ampliar e enriquecer ali a sua equipe. Então, este é o primeiro ponto. E aí Jesus, depois que ele treinou essas pessoas, depois ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele trouxe também um ensinamento muito bacana, que ele fala da sua mensagem final ali para os seus liderados. Ele diz assim: vão pelo mundo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Marcos 16:15. Então, Jesus ele escolheu as pessoas pelo seu coração e não por suas habilidades. Ninguém ali era expert em um assunto, tinha tal currículo, tinha tal graduação, tinha tal pós-graduação, MBA, não tinha nada disso. Na verdade, muito pelo contrário, era uma pessoa muito simples, onde Jesus ele precisava olhar somente para aquilo, para a sua essência. Então, muitas vezes a gente ignora isso, a gente vai olhar o currículo da pessoa, ela passou por tal cargo, ela tem essa graduação, onde a gente, numa entrevista, a gente tem uma oportunidade de conhecer também as pessoas, de atuar ali no dia a dia e conhecer a essência dessa pessoa. Então, o olhar do líder, ele tem que estar focado na pessoa. E é isso que Jesus fez. E o seu resultado, a gente tem ali um resultado extremamente vasto até os dias de hoje, né? Uma situação que a gente pode trazer do livro do Guinness Book, por exemplo, né? A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, né? Foram mais de 5 bilhões de cópias. E aí, outro estudo que tem também fala que a cada 3 pessoas no mundo, uma é cristã. Então, tendo um bom resultado, essa equipe até então, olhada ali de uma forma, olha, pessoas muito simples, pessoas até... tinha ali cobrador de imposto que era mal visto pela sociedade. Essas pessoas fizeram tudo isso, claro, com muita orientação, com muita entrega ali de Jesus e depois de muito acompanhamento posteriormente a isso.
Então, a gente tem esse princípio bem estabelecido que você precisa se relacionar com pessoas diferentes de você. Parece que é muito mais difícil, mas em termos de liderança, em termos de construção de equipe, isso é muito rico. Então, aproveitar essa oportunidade para conhecer diferentes perfis e também entender onde é que aquele perfil ele pode agregar no seu time para que, somando todas as forças, você consiga ampliar e chegar mais longe com o seu projeto, com a sua meta, enfim, tudo que você está estabelecido ali para conquistar, que você consiga atuar como diferentes perfis. Eu quero dar sequência agora aqui com vocês, falando justamente sobre um outro ponto. O ambiente estabelecido pelo líder, ele é muito do seu reflexo. Então, muitas vezes, você já deve ter escutado falar que o ambiente, de fato, ele molda ali as pessoas. Então, uma pessoa certa, uma pessoa bem capacitada em um ambiente errado, ela ficará errada. Dificilmente uma pessoa muda o ambiente. Mas quem é a pessoa que tem a responsabilidade de moldar o seu ambiente de trabalho? É justamente o líder. A gente tem uma máxima que todo líder, ele é o próprio espelho para a sua equipe. Então, todo o seu comportamento, a gente já falou disso anteriormente, tudo que você vai traduzir ali para o seu dia a dia, os seus liderados estão a todo momento espelhando você. Comportamento, falas, até trejeitos, se você for parar para pensar e reparar, também as equipes elas acabam replicando até de forma inconsciente, até mesmo o modo de se vestir, por exemplo. Então, o líder, ele molda de fato os ambientes, mas qual que é o perigo disso aqui? Se o líder ele não entender isso, que se ele participar de uma fofoca, se ele privilegiar A ou B, ele está moldando uma cultura, ele está moldando um ambiente onde ele está estabelecido. E cultura, uma vez estabelecida, é muito difícil você mudar. É possível? É, mas é muito difícil. Então, numa cultura, numa empresa, num departamento onde está estabelecido, está impregnado a fofoca, por exemplo, e parte do próprio líder estabelecer aquela fofoca, é muito improvável que você consiga ali mudar. Só mudando a gestão mesmo, mudando todo o conceito, fazendo uma limpa e aí podendo seguir em frente. Então nós temos este princípio e aí eu quero trazer um versículo que fala sobre isso e está em Lucas 11:17 que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e uma casa dividida contra si mesma cairá. Então, o ambiente ele é moldado pela liderança. E o ambiente dividido ele cai em ruínas. Já sabemos disso. Então, o líder que sabe disso, o líder que sabe que os relacionamentos importam e é fundamental você saber se relacionar, ele vai entender que os cuidados do dia a dia valem muito. Vale muito você manter uma cultura bem estabelecida, uma cultura onde você tem que estabelecer critérios, principalmente, para que você possa lidar com os diferentes perfis e que estes perfis se sintam à vontade para entregar o seu máximo. É desafiador, porém, é muito possível. Quando eu fui chamado, eu lembro até hoje, pela primeira vez para liderar uma equipe, foi em 2015 isso, e eu tive uma conversa com o então presidente da época, e ele disse assim, Bruno, eu perguntei para ele, porque eu ainda era muito jovem e não me sentia capaz, apto para liderar uma equipe na época que já era uma equipe grande, uma equipe comercial. Era uma equipe interna, de pessoas ali que trabalhavam na área comercial, mas também que a gente já estava ampliando para uma equipe externa também. Então o desafio era muito alto. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, cara, o que você viu em mim? Por que você me escolheu? E aí ele trouxe uma reflexão, porque eu estava esperando escutar, olha, você tem essas habilidades técnicas, esse conhecimento, você tem esse resultado, você criou este método no departamento, eu estava esperando isso. Porém, a resposta dele foi assim, olha, você de fato tem bons resultados, mas eu percebi uma coisa em você que é primordial para liderar as pessoas. Ele até utilizou um termo que fala o seguinte, você sabe se relacionar com todas as pessoas.
Então eu percebo isso, que você é muito bem quisto pelas pessoas. Independente de posições, você trata todos eles de uma forma muito legal. Então, se a pessoa te para no corredor, você conversa, todo mundo que você tá, desde a portaria até aqui, você se relaciona, você dá bom dia, boa tarde, boa noite, você se relaciona com todo mundo. Então, não tem uma pessoa aqui que não queira a sua presença, por exemplo. E que é muito difícil, porque eu vou te colocar numa posição onde essas pessoas, no começo, elas vão ficar enciumadas, mas só que depois elas vão entender ali a sua liderança e eu vou estar ali também para poder conduzir junto com você e estar aqui te amparando. Então, isso me deu uma bagagem e fez com que eu refletisse, olha, eu poderia ter todas as habilidades técnicas aqui, poderia ter tudo que há de melhor de graduação, de pós-graduação, de cursos, tudo que você imaginar. Porém, não foi isso que me fez ser chamado. Foi, de fato, saber se relacionar. E era algo que eu fazia de forma inconsciente, eu não sabia que aquilo era tão valoroso assim. Mas, dentro de uma liderança, dentro de uma diretoria, isso foi visto de uma forma como um diferencial. Então, por isso que eu decidi escrever sobre esse capítulo, porque justamente foi exatamente o se relacionar que me fez avançar de carreira, avançar na minha carreira. Então, quando nós recorremos à Bíblia, nós encontramos a seguinte versão: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Isso está em Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 12. E o cuidado que nós temos aqui é que na nossa natureza, infelizmente, nós somos repletos de pré-conceitos, que é justamente você olhar para uma pessoa e falar, poxa, essa pessoa aí eu não me relacionaria, ou essa pessoa eu acho que ela é ruim. Só de bater o olho você consegue enxergar isso, e aí você cria bloqueios para que você se relacione com essas pessoas, que você possa entender ali. Então, até preconceitos de pessoas que falam, olha, eu não gosto daquele fulano, eu acho que aquele Beltrano ele não é tão legal assim. Mas você precisa se blindar dessas questões, porque você vai perder uma oportunidade de conhecer de fato e saber com os seus olhos, saber com os seus ouvidos, o que de fato aquela pessoa tem a acrescentar para o seu time. Ou melhor, dentro do ambiente corporativo, como que você deve se relacionar com essa pessoa. Então, tome muito cuidado nessas decisões de privilegiar alguém, de fechar uma porta para alguém, porque justamente pode fazer muita falta lá na frente para você, ao ponto de você ser chamado por alguém, de você ser visto por uma pessoa que está acima de você. E quando a gente recorre à Bíblia, nós temos um ensinamento muito bacana que fala o seguinte, e que também está implicado nos 10 mandamentos, por isso que eu quero trazer aqui para você como um grande princípio que diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus, capítulo de número 22, versículo 39. E o mesmo vale para ambientes onde essa palavra está muito em alta, que é network. E muito confundida também por todos aqueles que estão praticando, muito pouco de fato compreende a essência dessa palavra e na prática como que ela de fato funciona. Muito provavelmente você já deve ter se deparado com uma pessoa que vai te pedir um favor a cada um ano, para te indicar para alguém, para pedir algo para que você mesmo faça, e ela nunca fez nada para você, nunca perguntou algo para você, nunca se relacionou, nem sabe o nome dos seus filhos, por exemplo, nem sabe o que você faz ou que time você torce, não se relacionou de fato com você, não se preocupou em interagir com você. Mas essa pessoa vira e mexe, ela vem e traz uma situação para você. Olha, me indica lá, fala com Beltrano, fala com Ciclano, preciso dessa situação aqui, preciso que você coloque aqui me indique, enfim, todos os pedidos de favores. E as pessoas elas confundem que o momento do network é na hora de você pedir algo, e não é assim que acontece, você constrói essa relação. Você, por mais que essa demanda que você tenha com essa pessoa seja uma vez por ano, mas a construção de um relacionamento importa e muito para o atendimento daquele pedido, para aquele network de fato funcionar e ser saudável. Então, relações importam sempre. E é por isso que a gente precisa cuidar disso, tanto para a nossa equipe, para a gente entender como que a gente estabelece um ambiente saudável para eles,
quanto para nós mesmos se relacionar, não somente com a nossa equipe, mas com todos os demais envolvidos e também para título de parcerias. A gente precisa olhar para a pessoa, para o ser humano, antes de qualquer outra situação. E é aqui que está a grande chave, e é por isso que eu quero encerrar com você este capítulo e finalizar a terceira sessão que fala sobre gestão de pessoas, para que você olhe de fato para as pessoas. Eu quero trazer aqui duas frases, sendo elas: saiba se relacionar em todos os ambientes. E a segunda é um versículo de Filipenses, capítulo de número 2, versículo 3 ao 4, que diz assim: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a gente traz aqui uma reflexão muito bacana, que é a Bíblia trazendo, você precisa olhar para o próximo, você precisa compreender e não trazer como um egoísmo. Por exemplo, olha, eu só vou usufruir mesmo do que aquela pessoa tem a me oferecer e não vou entregar absolutamente nada. Na verdade, a gente já sabe que não é bem assim, né? A gente teve um capítulo falando sobre servir primeiro, por exemplo. A gente sabe que se relacionar faz muito sentido para que as pessoas, para que você também, na hora que você precisa, você possa ter ali caminhos para seguir com pessoas que possam te auxiliar. E também eu quero te convidar agora para que a gente faça uma reflexão. Foram 3 capítulos intensos para que a gente possa se aprofundar em gestão de pessoas e partir para a última sessão, que nós vamos falar sobre gestão de carreira. E aqui tem um desafio muito grande pela frente, que a gente vai entender nessa tomada de decisão, porque não adianta você ser bom, tecnicamente falando, não adianta você saber se autoliderar, não adianta você saber fazer uma boa gestão de carreira se você toma atitudes erradas na condução da sua carreira. E é aqui que faz toda a diferença de um grande profissional. É por isso que eu quero encerrar com você e convidar para que você faça essa reflexão, para que a gente possa ir para a nossa 4ª e última sessão em 3 capítulos. Te espero, até já!